Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Na análise de hoje, vamos falar sobre as mudanças que estão acontecendo na nossa postura devido ao Bitcoin estar iniciando uma semana com um contexto de correção por enquanto, uma leve correção, mas uma correção que pode se intensificar, em especial a partir da terça-feira, onde vai acontecer a divulgação da inflação americana. Inflação americana que durante a semana vai ser o dado referente ao mercado macroeconômico mais importante da gente ficar atento. Falando um pouco mais sobre o cenário macro mercado, os investidores voltam a ficar preocupados com a inflação, que pode novamente dar sinais de aceleração. Isso seria um contexto extremamente negativo, onde pode trazer novos aumentos de juros que começam a ser cogitados ainda para esse ano, na decisão de juros que vai acontecer em dezembro, mas se isso não se concretizar esse ano, isso poderia acontecer nas decisões de juros de 2024. Então a inflação volta a ser uma preocupação para os investidores. E aí vamos ter a resposta disso na terça-feira desta semana. Então, caso a gente veja uma inflação acima da expectativa, com sinais de aceleração, podemos ter aí um catalisador para uma correção do Bitcoin acentuar. E aí nós vamos, na nossa análise de hoje, mapear quais são esses níveis que o Bitcoin pode buscar se isso se concretizar. Por outro lado, uma leitura de inflação abaixo da expectativa, indo na contramão da expectativa do mercado, mostrando uma desaceleração mais forte ou até uma deflação. Isso pode trazer um contexto muito positivo para o Bitcoin. E aí, na nossa análise de hoje, nós vamos atualizar os pontos de gatilho para o BTC e atualizar os nossos alvos, tanto alvos para uma correção como alvos para a continuação do movimento de alta. Então, vamos para a tela agora aprofundar tudo isso detalhadamente. E na sequência, falaremos como fica cada uma das nossas carteiras, levando esse viés em consideração. Então, olha só, pessoal, esse aqui é o gráfico da análise semanal, onde a gente monitora o preço do Bitcoin juntos. Na semana passada, nós falamos que caso o Bitcoin conseguisse fazer o rompimento dos 35.600 dólares, a nossa análise foi na segunda-feira, o Bitcoin estava na região dos 35, e aí nós tínhamos esse ponto de gatilho, 35.600, para uma confirmação de um contexto de alta do Bitcoin próximo aos 38.400 dólares. Observem que na quinta-feira o BTC fez esse rompimento e aí chegou até os 37.900 e sentiu já o nível de resistência e começou a corrigir. Então nós temos aí essa confirmação de rompimento do Bitcoin e ele praticamente cumpriu o nosso alvo. Podemos até considerar que esse alvo aqui foi atingido. Aí quando a gente olha para um contexto semanal, nós temos 4 semanas consecutivas ali de alta e essa semana sendo um contexto aí, por enquanto, de correção para o BTC. E aí nós temos o Bitcoin, olha só, que chegou na região, então, de retração de Fibonacci, aquele nível que eu venho monitorando com vocês há semanas, né? Que é um dos pontos mais importantes do movimento de baixa do bear market, que caso o Bitcoin conseguisse romper, 38.500 dólares aproximadamente, marcado em nosso gráfico com a linha verde, podemos ver aí uma alta do Bitcoin mais forte e até essa confirmação de que o bear market acabou, o início ali da bull run, ok? Então, o Bitcoin cumpriu esse objetivo, sentiu essa região de resistência e começa a dar sinais ali de correção. E aí, então, vamos primeiro, né, tirar esse alvo aqui, vamos considerar que ele foi atingido e vamos ajustar aqui ó, os pontos de gatilho, né? Então, nós temos esse nível de resistência, 37.900, 38.000 dólares, como um nível importante. Ó, se a gente pegar esse movimento aqui de março de 2022, antes do Bitcoin fazer rompimento dos 30.000 dólares e iniciar uma correção mais acentuada, antes da confirmação do bear market, né? O Bitcoin protegeu aqui, iniciou um movimento de alta até esse próximo topo aqui. E aí vamos marcar esse próximo topo, então, como um alvo para o BTC, caso ele consiga superar o ponto de gatilho atual, que é os 38.000 dólares, que a gente marcou aqui, então, com esse ponto de gatilho para confirmação de um contexto de alta mais acentuado. Obviamente, antes desse nível, a gente pode ver o Bitcoin atingindo a região dos 40.000 dólares,
e sentindo esse nível como uma resistência aí psicológica. É sempre um marco muito importante quando o Bitcoin atinge valores como 30, 40, 50 mil dólares, números redondos são sempre pontos de resistência psicológica para os mercados, e não vai ser diferente para o Bitcoin. Então, agora, enquanto o Bitcoin não romper esse nível, a gente tem a expectativa de uma consolidação do preço entre a sua média de 9 períodos e esse ponto de resistência, né? Então, a gente tem um cenário parecido com o da semana passada, com o Bitcoin, ó, consolidando, né, perto da média de 9 períodos. Isso pode se concretizar, pode acontecer mais uma vez, aliás, durante a semana atual. E aí, caso a gente veja, seja por conta da inflação ou não, na terça-feira ou na quarta-feira, enfim, independente de qual dia isso aconteça, com a confirmação de rompimento dos 36 mil aqui, olha só, e 200 dólares, que seria uma confirmação também de rompimento da média de 9 períodos, e aí a gente considera como confirmação um fechamento diário, para ser mais conservador, e até um fechamento de 4 horas, aí pensando em um perfil um pouco mais moderado. Com essa confirmação de rompimento acontecendo, a gente tem essa sinalização que de fato o Bitcoin tende a iniciar uma correção de todo esse movimento de alta aqui que ele vem fazendo desde outubro desse ano, desde o dia 15 de outubro. Aí, eu vou marcar agora para vocês no gráfico, com linhas amarelas, os níveis que podem ser o alvo desse processo de correção do Bitcoin, que pode levar o preço, primeiro, na média de 21 períodos, perto dos 34.950 dólares, 35 mil dólares, mais uma vez, né? Essa região é um grande apoio para o BTC, e os próximos alvos eu vou marcar os pontos de retração. O primeiro nível de retração é 382, eu vou colocar um pouco acima para ter confluência com esse pavio do dia 27, 33.400 dólares. Depois nós temos o nível de 0,5 na região dos 31.970, 32 mil dólares. E por fim, a região de 0,618, que já tem uma confluência interessante com a média de 100 períodos no gráfico diário, atualmente na casa dos 30.700 dólares. A média está um pouco abaixo, 30.200, mas com o passar dos dias e até que o preço, confirmando esse processo de correção, chegue nesse patamar, a tendência é que essa média continue subindo, gerando essa confluência com 0,68. E aí é interessante também a gente observar o seguinte: se a gente traçar uma linha de tendência de alta aqui, ó, nesse contexto que eu acabei de marcar no gráfico com uma linha verde, dependendo do tempo que leve para essa correção de fato acontecer, essa retração, porque o Bitcoin pode fazer esse rompimento, atingir a média de 21 períodos, retestar esse nível, ficar lateralizado por aqui, daí ele perde a média de 21 períodos, vem buscar 0,5, por exemplo, faz um respiro, começa a construir uma linha de tendência de baixa aqui, né? E aí ele pode, por exemplo, testar 0,5 de FIBO, e isso pode estar em confluência com a LTA que ele vem formando desde o fundo lá no dia 11, 12 de setembro, que é toda essa tendência de alta no gráfico diário. Mas se eu der um zoom out aqui no gráfico e estender essa LTA para o início desse movimento, a gente poderia, inclusive, ó, ajustando um pouco os pontos, a gente poderia ter, na verdade, essa estrutura de alta sendo respeitada desde o fundo formado no Bitcoin nos 15.500 dólares, né? E aí, com esse ajuste, a gente vê que a LTA estaria próxima de 0,68. Então, caso o Bitcoin chegue nesse nível, seria uma excelente oportunidade para comprar Bitcoin em uma região bastante estratégica, né? Então, a gente pode ter agora um cenário de consolidação do Bitcoin com uma confirmação de rompimento do ponto marcado com a linha rosa, né? Na região dos 36.200 dólares, a gente tem a confirmação de um processo de correção, e o inverso também é verdadeiro quando a gente fala da confirmação de rompimento dos 37.900, ok? Então, assim, fica mais fácil da gente visualizar a direção do preço com essas confirmações de rompimento. Enquanto não acontecer essa confirmação de rompimento, a gente deve ver uma lateralização do Bitcoin nesse nível. E aí, diante desses cenários que eu passei para vocês, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras que já tiveram algumas mudanças da semana passada para cá. Então, vamos conversar a respeito disso. Vale ressaltar que você pode acessar a nossa plataforma criptomaníacos.com.br para verificar
a vitrine de cada uma de nossas carteiras. Essas vitrines agora, elas estão liberadas, basta você criar um acesso à nossa plataforma sem custo nenhum, que você vai ter acesso à vitrine de cada carteira. E aí aqui, por exemplo, você consegue, por exemplo, vir aqui, seção carteira futuros, você consegue verificar como funciona para você participar desse produto e também você consegue conferir os resultados e metodologia de cada produto. E, especialmente falando sobre algumas carteiras de mais longo prazo, como, por exemplo, a carteira Rodo, você já pode conferir o relatório de compra da carteira para você que faz essas operações de forma manual. Então, agora, vamos começar a nossa análise das carteiras, primeiro falando da carteira Rodo. A carteira Rodo Criptomaníacos segue posicionada em Bitcoin e Ethereum. E agora nós estamos aguardando uma sinalização do Bitcoin quanto a essa lateralização que vocês viram na análise do BTC para uma melhor tomada de decisão. Na semana passada para cá, nós realizamos nosso lucro que estávamos em algumas moedas, como a Matic, e agora estamos aguardando por um processo de retração do preço para a gente poder comprar novamente de forma fracionada. E aí eu quero só me alinhar com vocês quanto a Ethereum, tá? Por quê? Porque a Ethereum, ela tem um movimento no momento contra a expectativa de mercado, contra a maioria dos ativos, devido a uma euforia, né? Um cenário otimista quanto à parte fundamentalista da Ethereum, pelo fato da BlackRock ter entrado na semana passada com um pedido de ETF. E aí você observe que a Ethereum, a semana passada para cá, rompeu esse ponto de gatilho que eu vinha monitorando com vocês, $1.875, e disparou rumo a $2.100. E aí agora a Ethereum está consolidando depois desse movimento de continuação. E aí nós temos aqui, ó, basicamente, uma estrutura no momento um pouco parecida com o Bitcoin, um ponto de gatilho para um contexto de alta e um ponto de gatilho para um contexto de correção. Então, enquanto ela estiver trabalhando entre esses níveis, nós seguimos posicionados em Ethereum, com a exposição atual que está lá na nossa vitrine, né, na seção Minha Carteira, na nossa plataforma. Então, caso a Ethereum consiga romper $2.130, nós vamos passar a ficar com uma exposição maior em Ethereum, assumindo ali a nossa posição total em Ethereum. Caso a Ethereum venha perder esses $2.000 aqui, fazendo um pivô de baixa, é provável que ela inicie uma retração de todo esse movimento. E aí, diante desse cenário, o que nós vamos fazer? Nós vamos, na confirmação de rompimento, vender a nossa exposição total em Ethereum e vamos recomprar fracionados 5% em cada um dos níveis de retração de Fibonacci. Assim, a gente gerencia melhor o nosso risco, protege o nosso resultado e aproveita para acumular mais Ethereum nesse processo de correção. Então, por enquanto, nada mudou na carteira Rodo, a não ser a saída de Matic, e podemos ter aí essa movimentação acontecendo durante a semana. E então, fiquem atentos à seção Minha Carteira, para você que não utiliza da nossa automatização para você fazer essa mudança. Você que utiliza da automatização, fique tranquilo que tudo será gerenciado pela nossa equipe. Então, o que esperamos para a carteira Rodo agora é uma consolidação do Bitcoin e da Ethereum nesses níveis. Estamos aguardando uma direção do mercado com essas confirmações de rompimento para a gente ajustar, refinar a nossa exposição a cada um desses ativos. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt Season. Na semana passada, com a movimentação de baixa que o Bitcoin começou a fazer ao chegar nos $38.000, muitas altcoins começaram a dar sinais de correção. As altcoins na qual nós estávamos posicionados já estavam com uma boa valorização perante os nossos níveis de entradas, tá? Lembrando que você pode conferir a nossa exposição atual nas altcoins, na carteira Alt Season, lá na seção Minha Carteira. E aí o que nós fizemos foi, realizamos as nossas operações na carteira Alt Season para proteger o nosso lucro de uma correção de mercado e estamos aguardando correções, confirmações de correção para se posicionar em algumas altcoins e algumas altcoins que já até fizeram um contexto de correção e estão dando indicações de alta, nós estamos comprando fracionados. Então, nós fizemos compras fracionadas em Uni, VET, Herald e MX de ontem para hoje, e nós podemos, mesmo com o contexto de correção desses ativos, nós podemos comprar mais desses ativos para terminar de formar nossa exposição neles e depois carregar essas operações no movimento ascendente, tá?
Então, carteira All-Season teve bastante mudança. Confira a nossa vitrine para você verificar a nossa exposição atual da carteira. Então, basicamente, o que esperamos para a carteira All-Season é oportunidades de compras fracionadas com uma confirmação de rompimento do seu suporte. E caso o Bitcoin continue subindo, a gente também vai se expor a algumas altcoins de forma fracionada, como já estamos fazendo. Agora vamos falar sobre a carteira Alt Factor, onde no último final de semana nós fizemos a mudança, a troca de alguns ativos no nosso rebalançamento, pois nós pegamos muitos lucros em algumas altcoins e várias dessas altcoins estavam com um contexto esticado graficamente. E devido a essa possibilidade de uma correção do BTC, nós optamos por desfazer posições em ativos que estavam esticados graficamente e passamos a monitorar outros ativos que estão com um contexto mais positivo. Então, verifique a sua exposição para você estar de acordo com a nossa posição, você que está fazendo suas operações de forma manual. E você que utiliza da automatização, já fizemos os ajustes necessários para vocês. Daí é importante ressaltar o seguinte, que caso o Bitcoin faça a confirmação de rompimento desse suporte aqui, nós podemos, nesse contexto, zerar as nossas exposições na carteira Alt Factor, assumindo uma postura defensiva, voltando a ficar com metade do capital em BTC e metade do capital em dólar, e comprar aí os ativos no contexto de correção, né? Especialmente quando a gente vê uma consolidação do preço em um nível interessante. Então fiquem ligados, pois nós podemos zerar a nossa exposição na carteira Alt Factor, mesmo ela sendo a nossa carteira mais arrojada. Então a gente está alertando aqui que nós temos um cenário de bastante risco para as altcoins devido a essa expectativa de correção na semana. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira futuros. É a carteira na qual aí nós temos hoje o nosso menor desempenho, estamos com um contexto negativo para essa carteira, e agora com o Bitcoin lateralizado, também não temos um cenário muito otimista, né, para fazer operações na carteira futuros, onde nós temos ainda um cenário muito esticado para abrir operações de long e poucas sinalizações de correção para poder começar a shortar, postar na queda no mercado. Então, basicamente, com o Bitcoin fazendo a confirmação de rompimento dos níveis que nós já conversamos aqui, nós vamos ter uma melhor direção para potencialmente fazer longs e até fazer shorts também, se essa correção se concretizar. Assim, nós teremos um movimento mais direcional para poder operar no mercado futuro, buscando ali, né, a recuperação do nosso desempenho. Então, uma volatilidade, um movimento direcional vai permitir que a gente corra atrás desse desempenho positivo. E agora, para finalizar a nossa análise das carteiras, vamos falar da carteira trading. A carteira trade é a carteira... Na carteira trade, nós estamos totalmente posicionados em USDT, sendo que nós zeramos as nossas posições na semana passada devido a essa expectativa de correção de mercado. Então, a nossa visão aqui para a carteira trade, como nós temos um objetivo de mais curto prazo e sabemos que no curto prazo nós podemos ver correções de todo esse movimento de alta, não só para o Bitcoin, mas também para as altcoins, nós optamos por zerar nossa exposição e aguardar uma confirmação da direção para poder mudar o nosso posicionamento. Ou seja, com uma confirmação de rompimento do suporte, nós vamos ter a oportunidade de entrar em altcoins de forma fracionada. E caso o Bitcoin consiga romper o nível de gatilho, nós também conseguimos fazer isso nos famosos pivô de alta para poder se expor novamente em altcoins. Então, estamos adotando uma postura mais conservadora aqui na carteira trade, já que a nossa expectativa é de correção e essa carteira opera somente com viés comprado. Então, criptomaníacos, observe que nós tivemos muitas mudanças da semana passada para cá e também em relação ao nosso viés de mercado. O Bitcoin subiu muito nas últimas semanas e pode também iniciar um processo de correção, um processo de retração. Mas, ainda assim, o Bitcoin estaria em uma tendência de alta, ou seja, uma correção agora é uma correção de oportunidade. Por isso, nós saímos de diversos ativos, realizando lucro das nossas operações e estamos aguardando por essas oportunidades para acumular
mais dessas moedas. Vale ressaltar que qualquer dúvida sobre essa análise ou os nossos produtos, você pode entrar em contato com o nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das nossas carteiras.